Bom dia, estimados queridos amigos em Portugal, no Brasil, na Argentina, em Espanha, na Bolívia, Angola e em todos os países. Muito bem-vindos, queria estar convosco em vossa casa para estar convosco e fazer esta reunião. Entretanto, aqui o Facebook teve um problemazinho, eu não consegui resolvê-lo e também no YouTube também há uma certa anormalia, que é não consigo ver os meus vídeos, diz que tem falta de sinal, ou seja, não tenho a net ligada, como se não tivesse a net ligada, mas eu estou a ver os vídeos de todos, menos os meus. Mas avançando para o meu programa, para o nosso programa, vamos fazer a oração. Dentro de momentos eu vou apresentar o tema, um tema que está na Bíblia, um tema bíblico, um tema que gostaria de apresentar. As nossas armas. Quando o povo de Deus vai para a guerra, há sempre um general, há sempre um líder que comanda as tropas. Se assim o entendermos, Jesus era o general das tropas. E Jesus não nos abandonou a nós próprios. Ele deixou-nos com capacidades, com armas, com certas armas que vamos aqui desenvolver e apresentar e vamos tomar posse e pedir a Deus que nos ajude a desenvolvê-las. Se não as temos, temos que começar a preparar-nos para que haja uma boa preparação do exército. Então, neste momento, eu vou pôr aqui o vídeo. O vídeo é apenas só para nos localizarmos que estamos em sintonia. Não é o tema, mas é apenas uma maneira de estar em contacto com a natureza. Se tivesse aqui os meus sobrinhos, principalmente o mais velhinho, ele gostaria de estar aqui a ver este vídeo porque demonstra a natureza como ela foi criada. As belas criações de Deus no mar. Bom Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, escondendo-nos na rocha que é Cristo, pedindo ao Pai o teu poder e a tua graça, Senhor, para que tu possas inundar no nosso coração, para que nós possamos saber combater com as armas que tu nos dás, Senhor, com as armas que não temos, mas que tu podes nos fornecer e nós podemos colocar nas nossas mãos, nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste momento de grande tensão a nível mundial, de grande conflito a nível mundial, que envolve todas as nações, ou que procura desenvolver uma psicologia de guerra na mente das pessoas, de medo, de angústia e de perplexidade. Ajuda-nos, Senhor, a combater esse mal com o bem. Ajuda-nos a ser cristãos. Ajuda-nos a ser fervorosos em oração, em pregações, em exortações, em levar a mensagem e trabalhar com ela, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a descobrir as maneiras para fazer isso, Senhor. Tudo peço e agradeço, em nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador, não só para mim, mas para todos os ouvintes e ouvintas deste programa com o Fernando Ferreira. Ajuda-me, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bom dia, mais uma vez. Já aqui estamos, chegados. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou fazer pausa do vídeo. Vou mudar de apresentação. E vamos pôr... com licença, tenho que usar assim mesmo óculos. Óculos para ver na verdade. Há aqui uma palavra que eu gostaria que nos focássemos. Enquanto isso, vou ler o texto que se encontra na Bíblia, em 1 Coríntios 10. Começamos a abrir as nossas Bíblias, a 1 Coríntios 10. Aqui está.
vai ser esta palavra aqui. Vamos está a abrir. 1 Coríntios 10. Aí está. Vamos ampliá-la. Chega. Ora, 1 Coríntios 10. Se me dão licença, antes de começar a ler a Bíblia. Coríntios 10, cá está. O mundo está à beira de uma guerra fria, de uma guerra nuclear, de um impasse, de guerrilhas, muita confusão, como costuma dizer, muita teimosia da parte de alguns, mas nós não vamos falar nisso, propriamente dito. O nosso tema não é falar da guerra do mundo, mas preparar-nos a nós, nos preparar a nós e aos nossos filhos, se é que os temos, eu não os tenho, mas é como se fossem nossos filhos, preparar os nossos jovens, preparar a nossa igreja e preparar individualmente também a mim. O mundo está se preparando para um combate contra os filhos de Deus. Esta é uma frase minha, mas que está baseado naquilo que eu leio, em Apocalipse 12, 17, está baseado na Bíblia e também no Espírito de Profecia. Apocalipse 12, 11 e Apocalipse 13, Satanás fez um propósito de combater a guerra, de combater os filhos de Deus com uma guerra. E ele criou o caos político, o caos financeiro, o caos da saúde, nós já vamos ver no campo da saúde que ele criou, e também no campo militar, no campo da guerra civil e guerra entre as nações. Ele criou o caos e depois ele apresenta-se de uma forma, de uma estratégia, de dizer que afinal há uma solução, há um problema, mas ele tem uma solução que vai resolver os problemas todos. Mas só que essa solução não vem de Deus, nem é uma solução. É mais uma imposição de um decreto, e vários decretos, várias coisas que ele faz para destruir a lei de Deus e a paz de Deus, ou a ordem estabelecida por Deus. Nossas armas. Então vamos ver primeiro, em pormenor, biblicamente, as nossas armas. Em 1 Coríntios 10, 11 a 13, 1 Coríntios 10, capítulo 10 e versículo 11. Ora, tudo isto está a falar da história de Israel, está a apresentar uma história para nós percebermos como é que eles fizeram. Eles também tinham um problema, não é? Tinham muitos problemas. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Sabem que uma figura, nós temos uma figura literária, uma figura de estilo, e esta é uma figura verdadeira. É uma história. Como figuras, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas no Antigo Testamento para aviso nosso. Nós não vamos estudar a história, não vamos estudar a história de Israel toda. Nós sabemos quase tudo sobre a história de Israel, mas principalmente foi Moisés, Pentateuco, a liderança de Moisés, que teve muitos problemas, e durante todo o ministério de Moisés houve sempre problemas para resolver, porque o povo não se preparou para vencer no campo, devemos dizer, no campo de batalha. Portanto, todas essas coisas sobrevieram como figuras, como imagens, como espelhos, como ensinos, como avisos, como diz aqui, e está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aqui diz, para quem já são chegados os fins dos tempos. E exatamente, nós estamos no fim dos tempos. Então este texto é atual
para o fim dos tempos. E não podemos avançar mais sem dizer que não sabemos se este fim dos tempos começa já, ou se já começou já, ele já começou, e quando termina, nós não sabemos. Então, temos que nos estar a preparar. Esta frase, nos estar a preparar, é uma coisa que as pessoas andam à deriva, mas eu vou tentar, com a minha paciência que Deus me der, trabalhar esta frase. Então, o que é que nós temos que fazer? Olha, reparem só. Diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Primeira coisa que nós devemos sentir, a nossa necessidade, a nossa dependência de estar em pé. A nossa dependência de estar em pé com Cristo, escondido em Cristo, como eu fiz aqui, em oração, fiz isso. Mas não chega, temos que fazer mais, estar em pé. Primeiro, ficar em pé diante de Deus. Estar em pé é ficar em pé diante de Deus, para quando Deus nos chamar, nós respondermos eis-nos aqui, estamos prontos. Estamos prontos na santificação, na varonalidade daquilo que Deus já nos fez, e podemos dizer assim: estamos aqui, Senhor, o que queres que eu faça? E devemos ter cuidado, aqui diz que devemos ter cuidado para não cair. Muita gente julga que está em pé, mas não está. E estamos aqui no impasse. Será que cada um de nós está em pé? Vamos mais à frente. No versículo 12, já li, agora no versículo 13, assim: não veio sobre vós, está a falar através da história de Israel, não veio também sobre vós, ou não veio sobre vós, ou não virá sobre vós, tentação, ou melhor, guerra, tentação, guerra, senão humana. Portanto, esta guerra é além das forças quase humanas. Como é que eu posso agora resolver um problema tão difícil como isto da Ucrânia, por exemplo, ou de todos os problemas que existem? Não conseguimos. Então, mas aqui diz que não veio sobre vós perigo, tentação, guerra, fome, peste. Portanto, tentação é: eu quero comer e não tenho como. Mas Deus diz aqui que não veio sobre nós maior tentação senão aquela que não possamos suportar. Eu vou ler o texto: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, reparem, antes com a tentação, ou antes com o problema, com a guerra, com a tentação, dará também o escape, dará também maneira de nos escapar. Há muitas maneiras, agora há maneiras que vamos aqui apresentar. Tentação, que é guerra. E escape, também há, para que possais suportar. Eu vou ler outro texto. O que é que devemos fazer? Eu queria ler esse texto que se encontra em 1 Timóteo, exatamente, em 1 Timóteo, que nos vai falar, 1 Timóteo, capítulo 2 também, 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem. Mas há o texto todo que é de 1 a 4, perdão. 1 Timóteo de 1 a 4. Adoeste-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações. Eu vou explicar esta palavra já, em seguida. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Parece que isto é necessário. É necessário, não é parece, é mesmo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que estamos aqui a dizer
Não é que vamos resolver os problemas do mundo. É que temos que ter um espaço para um campo de trabalho. Que quer que todos os homens se arrependam, quer que todos os homens se arrependam, ou se salvem, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, eu gostaria de demorar-me muito sobre este assunto, queria textualizar cada versículo bíblico. Muito em breve vou explicar estes textos aqui com citações de Danoy. Primeira parte está dada. O que quer que possamos falar sobre textos bíblicos estão provados pela Bíblia. Depois temos o estudo do Espírito de Profecia. Em primeiro lugar, estou a dar partes da Bíblia. Diz o apóstolo Paulo, a admoestação é uma força de persuasão de um líder general. Eu lembro-me, por exemplo, quando as tropas vão para o combate alinhadas, vai um general à frente e faz uma dissertação bem elaborada, apelando, incentivando, dando ânimo ao seu exército, com grandes admoestações, dizendo: vós sois soldados da pátria, vocês têm que defender a vossa pátria, vocês têm que ganhar esta guerra, porque as vossas famílias dependem dessa vitória, e o nosso reino é o reino deste e daquele e daquele outro. E apelam às atividades da tropa, mas também apelam às emoções. Então isto é uma admoestação. Uma admoestação pode ser de ânimo. Admoeste depois, antes de tudo. Esta é a primeira parte. Tem que haver uma admoestação da parte do Senhor, da parte de Deus, da mensagem de Deus para mim. Uma admoestação. Por exemplo, Fernando, tu tens que ser íntegro na alimentação. Fernando, passas então a ser vegetariano. Para venceres este campeonato neste mundo, precisas de comer à mesa às X horas e a tempo. E beber a tua água. Isto é uma admoestação. Isto é sim uma admoestação. Para combateres o combate. E depois diz aqui: antes de tudo, faça-se deprecações. Então o que é uma deprecação? É um ato, é uma ação de deprecar, ou de depreciar, deprecar quer dizer falar, de suplicar por escrito ou por palavras, de pedir insistentemente, suplicar, ou pode ser uma súplica de perdão, e é uma prerrogativa, é um pedido, por exemplo, é um pedido com licença, de uma licença militar, por exemplo. É uma licença militar que sempre tem de pegar em armas, por exemplo. Mas isso tem que ter uma ação de suplicar, é uma rúbrica, é um pedido só. Tem que fazer um texto, até vários textos, mas vai suplicar diante dos tribunais, ou diante do patronato, ou vai suplicar diante até das autoridades, diante de todos, e dizendo: meus amigos, ou meus excelentíssimos senhores, que nós, como adventistas do sétimo dia, que guardamos o sábado, como é dito pela história bíblica, desde o começo da Igreja, nós defendemos os valores morais da religião bíblica e desejamos continuar a fazer a vontade de Deus no dia de sábado. Por isso fazemos este pedido em nome da Igreja Adventista, porque Jesus Cristo abençoou a Igreja Adventista para que nós possamos ter um tempo de paz para pregar a verdade presente. E por isso precisamos do sábado livre. Livre quer dizer, não precisamos de depender da orgânica, do sistema de trabalho ao sábado. Precisamos de ter o sábado livre. Falei do sábado, podia falar das escolas, podia falar de outras coisas,
de outros pedidos, de suplicar. E essas súplicas podem ser feitas, é uma depressão, como aqui diz, deprecações às autoridades. Deprecação e depois fazer oração. As orações de joelhos, em jejum, não é? Neste caso pode ser em jejum, pode ser em grupos e em privado, pode ser em famílias e pode ser a horas marcadas, ou pode ser individualmente, mas orações, intercessões, que é diferente. A oração é falar com Deus de mim para Deus, e intercessões é eu interceder por uma certa pessoa ou por um grupo de pessoas. E ações de graças por todos os homens. Nós devemos dar graças por todos os homens. E diante de Deus. É diante de Deus. É o nosso trabalho com Deus. Primeiro público, depois privado e depois ações de graças por todos os homens. E diz o texto, pelos reis, que é os governantes, pelos reis e por todos que estão em eminência, os doutores, os engenheiros, os eminência, todos aqueles que estão em eminência, aqueles que são eminentes da sociedade, como políticos, religiosos, poderosos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em paz, em toda a piedade e honestidade. Não estou a dizer para deixarmos de falar ou de pregar, mas para que tenhamos paz em honestidade e piedade. Que é piedade é a vida santa e honestidade é a vida pura. Perdão? Ok. Eu já vou passar para outro slide. Este slide já está visto. Vamos ver outro slide aqui. Vou já pôr este aqui. Este aqui é capaz de subir a fasquia. Ok? Já vamos falar nele. Porque há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todo o homem, para servir de testemunha a seu tempo. Portanto, na verdade, Deus quer que nós todos preguemos a salvação. A salvação. Agora vou passar alguns textos bíblicos ainda. Eu tenho mais 2 textos bíblicos. O primeiro está em Oséias 10, ou o penúltimo. Aliás, já não é o primeiro. Com este texto, é o penúltimo da Bíblia, de Oséias, capítulo 10, diz assim, é muito interessante, que não fala de guerra, os textos não falam de guerra, mas é preparação para vencer a guerra. Olha, reparem, semeai para vós em justiça, semear para vós em justiça. Reparem, segai, ceifai, segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque, novamente, diz aqui, porque é tempo, chegou o fim, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele faça descer e chova a justiça sobre vós, que é a justiça sobre vós, que é o Espírito Santo, a comunicação de Jesus, é a justificação pela fé, mas também é a comunicação do Espírito Santo. E o que é que nós vamos fazer? Se querem semear para nós, ou para vós e para mim, justiça, é fazer coisas justas. Semear. Por exemplo, eu semeio verdade. Sou um bom trabalhador, semear oração, semear comportamentos, semear educação, semear justiça, semear ideias bíblicas, semear, pôr preceito naquilo que se faz, semear justiça. Podemos contar muitas histórias. O que é que nós semeamos? Nós semeamos justiça, de manhã, quando fazemos oração, quando estudamos, quando vamos para o nosso trabalho, vamos preparados, semeamos justiça.
E depois ceifar segundo a sua misericórdia. Segundo a misericórdia, não a nossa. Segundo a misericórdia de Deus. Labrai o campo, não é só semear, é preciso labrar, é preciso trabalhar a terra, é preciso tirar as ervas daninhas, ver alguma coisa que esteja mal, limpar alguma praga, limpar as ervas daninhas num campo. Está a falar na lavoura. Também o nosso coração, a nossa mente, o nosso comportamento também deve ser semeado com valores e com justiça, e devem ser labradas as terras, neste caso os corações da nossa vida, para que não possa ganhar ervas daninhas. O que é que acontece? As pessoas ficam ruins, duras, espécie de brutas. Olha que brutamontes que vai ali. Pois, podíamos dizer, como dizia o José Augusto, você só deixou crescer mato. Você é mato grosso. Nesse terreno que você tem, você é um terreno de mato. Só silvas. Não tem nada. Tem silvas. Quer dizer, é um terreno que não foi trabalhado. E é tempo de trabalhar os terrenos. Semear justiça e trabalhar os terrenos. Outro texto que vou ler já de seguida. Li Oséias 10:12 e agora vou ler o texto que diria que foi o texto base que deu este estudo, que está em Apocalipse 12. Eu vou ler o texto na íntegra, para não faltar nenhuma vírgula, nenhuma consoante. 12:11. Capítulo 12, versículo 11. Muito conhecido o texto, mas reparem. E eles, está a referir aos vencedores, e eles, os cristãos, o venceram. Uau! E eles, os cristãos, o venceram. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Queria ter aqui uma imagem do Cordeiro. Como foi que ele venceu? E venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra. E diz também isso. E pela sua palavra. E pela palavra do seu testemunho. Pelas palavras, ou pela palavra de Deus, do seu testemunho. Qual é o testemunho de Jesus? Agora vamos estudar essa parte, que é o Espírito de Profecia. E não amaram as suas vidas até à morte. Portanto, temos a Bíblia para estudar, para nos alicerçar. E agora vamos dar alguns textos do testemunho, do testemunho de Jesus. Eu vou deixar ainda a Bíblia aberta. Vamos voltar ainda ao fim mesmo, como costumo dizer, ao fim, está sempre na Bíblia. Para não me esquecer, já está aqui marcadinha. E vamos ler o primeiro texto. O primeiro texto se encontra nos eventos finais, na página 165, ou à página 155, que diz assim, sob o disfarce do cristianismo. Satanás, aproximando-se o tempo do fim da história terrestre, Satanás está trabalhando com mais afinco, como nunca antes. Está trabalhando com determinação. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. E como é que ele está conseguindo isso? Ele está conseguindo isso já com duas etapas. Primeiro, criou a pandemia. As pessoas ficaram circunscritas, ficaram cheias de medo do vírus. Até eu às vezes tenho medo desse vírus, é real. Não é uma pandemia virtual, é uma pandemia real que tem atacado muitos membros da minha igreja. E ele, Satanás, está procurando minar a nossa fé nas Escrituras, no Espírito de Profecia, está a criar dúvidas sobre o nosso raciocínio de pormenores, como por exemplo, será que é o nosso regime mais adequado para nos defender das pandemias?
E ele pôs isso em causa, sabem? Foi posto tudo isso em causa. Não há nenhum vírus capaz de... Ou melhor, não há nenhum regime alimentar capaz de suportar uma pandemia. Não há nada. Isto é um argumento bélico, quase digo, é um argumento estrondoso. Não há. Eu quase que diria não há. Porque todas as pessoas que eu conheço que foram afetadas, eles não fumavam, algumas delas fumavam, mas portanto, estou a falar daquelas pessoas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pessoas que eram vegetarianas, pessoas que faziam da sua vida um campeonato, a guerra deles era vencer, e de um momento para o outro viram-se aflitos na pandemia. Aqui diz assim, nenhuma pandemia já se originou de frutas e vegetais. Não, não se origina lá. Mas pode estar lá. Eu estou a dizer isto muito bem. Um espilho, um silvo, um espilho, uma gota do nosso suor, do nosso falar, de todos, ou melhor, daqueles que estão afetados, pode afetar pessoas. Como? Se eu vou ao supermercado afetado ou infectado com o vírus, sou um potencial portador desse vírus. Mas se eu tiver sintomas, reparem, os sintomas, quando as nossas fossas nasais têm os sintomas, ela está cheia de vírus. Nossas fossas nasais é onde o vírus está a circular, para dentro e para fora. E quando nós espirramos, quando nós botamos para fora o nosso hálito, os nossos silvos, são milhões de silvos que nós espirramos e saem e caem nas frutas. Portanto, não são as frutas a origem do problema, mas pode-se conter, pode estar lá nos frutos. Pode estar, não estou a dizer que está. Pode estar nos frutos, pode estar nos legumes, por exemplo, nas frutas, nos legumes. E em todos os alimentos, e em todas as prateleiras, e todas as coisas que a gente possa tocar, nos supermercados, ou na nossa escola, ou nos nossos trabalhos, ou nas nossas vizinhanças, ou nos carros dos outros. Portanto, é lógico que nós não sabemos quando e como ele surge o vírus. Não sabemos, mas temos de ter as nossas cuidados. Então, aproximamos do tempo do fim e Satanás criou esta pandemia. Criou-a. Ele está agindo com os seus enganosos prodígios. Também é um prodígio. Eu consigo imaginar que isto é um prodígio. Estão a fazer um vírus, uma guerra, de um vírus que pode ser eliminado em segundos e ficar uma pessoa infectada ou milhares de pessoas infectadas. Satanás sabe muito bem disso. Ele trabalhou isso. Satanás é intensivo, é que é incrível e está agindo com os seus enganos prodígios. Satanás é representado andando em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A gente não o vê, ele é invisível. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Mesmo sob o disfarce ou sobre a capa do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser ele o próprio Cristo. E ele vai tentar fazer-se. Ele não se vai tentar fazer. Ele vai tentar arranjar a maneira de dizer que ele é o Cristo. Mas a palavra de Deus declara que quando isso ocorrer, corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, e ele manifestará tão grande poder, muito poder, mais poder do que isto, não é só pandemia, sob a aparência do cristianismo, que será impossível para aqueles que nos estiverem preparados. Aqui diz que, se for possível, enganaria até os próprios escolhidos. Como os Espíritos professarão fé nas Escrituras Sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sob sua obra será aceita como manifestação do poder divino. As pessoas vão aceitar porque eles aceitam as Escrituras e aceitam algumas partes. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo
não é uma vida iníqua do pecador. Atenção! Não! Temos de ter atenção que declarando ou degradado por escrito é a vida que parece virtuosa. Portanto, há pessoas que parecem e não são. Honrada e nobre, mas em que se alimenta de um pecado acariciado ou um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Isto é no livro de Educação, página 150. Ou Eventos Finais, à página 155 e 156. E ele, Satanás, anda nas nações como nas igrejas a fazer o mesmo trabalho. Esta é a conclusão que eu tiro. O mesmo trabalho sujo. Ele é um perigo, como se dizer, dizendo que é uma grande guerra contra nós, contra a humanidade, contra a igreja, contra as pessoas. É um perigo. A pandemia é um perigo. Agora ele criou a guerra. A guerra de armamento. A guerra armística. E diz que é um perigo. Olha. E dá... Ele criou o caos, como estou a dizer. Ele criou o caos. Joga e depois joga. Há guerra. Ele incita as nações umas contra as outras. E depois joga com eles. Anda ali no jogo. E o que é que ele faz? Ele manda fazer coisas. Ele põe na mesa pessoas a falarem, a pensar o que é que ele fazer. E ele joga com eles. Tudo porque o homem deixou de ser governado por Deus. Repare, se Deus fosse o rei absoluto das nações, nada disto que está a acontecia. Tendo ele a aparência de santo, Satanás, e ele é um demónio. E neste caso, as pessoas, mesmo as pessoas, se transformam em demónios. Serão como o demónio. Foi assim no céu, ele transformou os outros anjos, uma terça parte, em demónios. Porquê é que não ia ser agora? Ele ia mudar a sua estratégia. E ele iria tirar a sua camuflagem e dizer que era próprio Satanás, que era um anjo caído. E dizer ele que ensina a desobediência à lei de Deus. Não, ele não queria dizer isso. Segunda parte, peço perdão, porque o tempo urge. Eu fiquei de mencionar algumas coisas semana passada que não mencionei, que faz parte desta parte, as nossas armas. E o apóstolo Paulo, citei 2 Timóteo 3, 1 a 5, sobressalta estas palavras e diz que as condições do mundo atuais mostram que estão iminentes tempos angustiosos em nossa vida. Nós estamos em perigo, sabem? Nós não somos imunes às guerras, às pestes, às guerras. Não somos imunes. Então, quando ouvir sinais de guerra, sinais de alarme de guerra, é um problema nosso também. Mas fiquem descansados, que ouçam até ao fim e vão ver que nós estamos acima da guerra. E vamos vencer com as nossas armas. Reparem, as condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Não é este, é outro pior. Roubos ousados são uma ocorrência frequente. Ainda não é. Eu acho que em Portugal ouve-se às vezes a falar, houve um caso e outro, mas vai ser ocorrência frequente. É como fosse esta guerra e esta pandemia vai ser uma frequência frequente. A pandemia, dizia, era todos os dias. Depois, agora é a guerra todos os dias. Depois será o roubo frequente. As greves são comuns. São comuns, quer dizer, quase diárias. Aproxima-se o tempo em que as coisas que estão a acontecer são todas a uma. Guerras, roubos, estupros, greves. E depois cometem-se por toda a parte furtos que é
é a mesma coisa, é roubos, furtos de pessoas e assassínios. Cá está, ele repete muitas vezes isto, mas fica mesmo a saber, a gente fica mesmo a saber que vai haver uma grande pandemia, devemos dizer, uma grande guerra a nível geral. Nós sabemos que na Croácia, por exemplo, todas as pessoas que quisessem ter uma arma, o governo lhes cedia. E isto vai criar um precedente. Vai criar outro precedente. E sabem que, como a vacina foi dada 4 vezes, ou a quarta dose, já vai na quarta dose, também as pessoas vão pensar que ter uma arma é bom para se defender. E depois vão querer a segunda arma. Porque a primeira, sabem que quem vai à guerra não vai só com uma arma. Depois vai buscar outra arma, mais forte. E depois vai buscar a segunda arma. E se lhe der possibilidade, vai ficar uma terceira arma. E eles vão dizer, e se vocês quiserem, ainda tem uma quarta arma. E eles vão ficar numa quarta arma. Então, tudo armas convencionais. Tudo armas de fogo. Os homens têm-se enchido de vícios e calpeia por toda a parte toda a espécie de mal. O livro Serviço Cristão, página 54. No livro A Ciência do Bom Viver, ela continua: vivemos em meio de uma epidemia de crime. Já estão a ver as minhas palavras que estão aqui? Não as minhas, agora são as dela. Vivemos em meio de uma epidemia, eu estava a dizer uma pandemia de crimes, uma pandemia de guerras, uma pandemia de crises, uma pandemia de crime, diante da qual ficam estupefactos os homens pensantes e tementes a Deus em toda a parte. A corrupção que predomina está além da descrição humana, ou da pena humana, ou dos telejornais. Cada dia traz novas revelações de conflitos políticos, de subornos e fraudes. Isto está a acontecer? Está. Então vai ser duplicando isto. Vai duplicar. Ou triplicar. Vai ser uma pandemia. Como ela diz aqui, vivemos em meio de uma pandemia. Ele diz epidemia. Cada dia traz novas revelações de conflitos políticos, de subornos e fraudes. Cada dia traz seu doloroso registro de violência e ilegalidade, de indiferença aos sofrimentos do próximo, de brutal e diabólica destruição da vida ou de vidas humanas. Cada dia testifica do aumento da loucura, do assassino, do suicídio, ou seja, a pessoa se vai matar também, acabam-se por matar eles próprios. Quem pode duvidar que instrumentos satânicos se apoderaram ou se acham em operação entre os homens? Quem é que pode duvidar? Numa atividade crescente para perturbar e corromper a mente, contaminar e destruir o corpo. Portanto, a Ciência do Bom Viver, na página 142, diz que o homem vai ser posto à prova e vai levar armas e ele vai usar as armas. Nós não vamos usar as armas convencionais, mas eles vão usar, como nos dias de Noé, num comentário bíblico, volume 1, e página 1090, diz que nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade. Não digo uma verdade, eu vou dizer várias verdades aqui. E vou dizer sempre mais outra verdade, e outra verdade, e outra verdade. E a maioria se opõe. E se apaixonaram por um conjunto de falsidades. Primeiro conjunto de falsidades. É preciso resolver o problema da pandemia com vacinas. Segundo problema, é preciso resolver o problema da guerra com um conjunto de critérios, de critérios humanos. Medo. Soluções. Portanto, o medo cria pânico. O medo cria pessoas sem raciocínio. Eu tenho medo, mas peço a Deus que me dê a sabedoria. E nos dias de Noé, as pessoas estavam cheias de medo
mas não tinham medo de Deus. A terra estava cheia de violência, mas não tinham medo de Deus. A guerra e o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Isto já aconteceu, diz ele, não vai. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, vamos ver mais à frente que vai ser mesmo uma coisa muito diferente, muito semelhante ao de Sodoma e Gomorra e aqui aos dias de Noé. Eu vou avançando para que não possamos ficar sempre ali. E agora tenho estes dois textos aqui no livro Maranata e Nossa Alta Vocação. Tenho um texto e eu vou ler o texto seguinte de Maranata. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de arrebate ao meu santo monte. Aqui fala de uma guerra também. As coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar eterno devem agora absorver a nossa atenção. Não podemos dar-nos ao luxo de conceder às coisas celestiais o menor lugar, ou o segundo lugar. Os juízos divinos estão na terra. Eles falam em solene advertência, dizendo: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Há muitos em nossas igrejas que pouco sabem do autêntico significado da verdade para este tempo. Insto com eles para que não desprezem o cumprimento dos sinais dos tempos, que dizem tão claramente que o fim está chegando ao fim, está próximo. Ou quantos que não buscam a salvação, sua alma farão em breve a amarga lamentação. Exato. É este texto? Penso que era esse texto. O Senhor virá em breve e precisais estar preparados para nos encontrarmos com Ele em paz. Tomemos a resolução de fazer tudo que está ao nosso alcance para comunicar luz aos que se acham ao nosso redor. Não devemos estar tristes, mas devemos estar bem dispostos e conservar sempre o Senhor Jesus diante de nós. Devemos estar prontos aí à espera de seu aparecimento. Oh, quão glorioso será vê-lo e receber as boas novas, as boas-vindas, com seus remidos. Tenho aqui uma imagem que reflete essa parte. Posso apresentá-la ou ampliá-la. Ela está desfocada, mas é esta. Temos esperado por muito tempo, mas nossa fé não deve enfraquecer-se. Os nossos joelhos estão fracos, não é que vamos dizer? As nossas mãos esmorecem. Quando andarem dizendo paz e segurança, então eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Não darão ouvidos à nossa mensagem. Como vem a dor de parto, há que está para dar à luz, a mulher que dá para dar à luz começa a ter dores. Ai, a primeira dor. Depois vem a segunda dor mais forte. E depois dá à luz. E diz ela aqui que estes que estão a gemer, como a dando dores, o mundo está a dizer está mal, está muito mal, temos a pandemia, está mal, temos a guerra, está mal, temos outro sinal, cada vez outro sinal, e outra guerra, e outra pandemia. E o mundo vai assim. E ao fim diz assim, ai, que a gente não está preparado. E de nenhum modo escaparão. Não vão escapar,
à segunda vinda de Jesus se não estiverem preparados. Enquanto a obra da salvação está-se a se encerrando, o tempo da graça está a terminar, tribulação virão sobre a terra. E as nações ficarão iradas. Embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo, nosso tempo, a chuva seródia ou refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar em pé e no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Portanto, não vai haver contenção de guerras e rumores de guerras, de chatices, de problemas, de pandemias. Não vai haver. O que diz aqui? Foram mostrados os habitantes da terra, isto no livro Eventos Finais, eu li primeiros escritos, agora vou ler em momentos áureos, estou a terminar. Estou a terminar. Foram mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Ela está a escrever isto em 1914. Ela morreu em 1915. Guerra, derramamento de sangue, provações. A provação eu era judeu na altura da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Era uma provação. Necessidades, fomes e pestilência. Eu recordo-me de ouvir falar, os meus pais, a peste negra, a peste da fome, a peste da pneuma. Portanto, as pestes sempre acompanharam as guerras. Sempre acompanharam os problemas humanos. Não é de agora, de 1944, já é antes. Desde 1915 foram mostrados os habitantes da Terra na maior confusão. Que é a maior confusão do que esta que estamos a viver. Irmãos, eu para meter gasóleo, superóleo, a gasolina é para os carros de gasolina e superóleo, gasóleo ou fuel Shell, ou fuel da Galp, ou fuel, não vou fazer mais publicidade, desculpa, mas é gastarem combustível, hoje ficou muito mais caro do que ontem. Estamos a falar de 24 horas de um acréscimo brutal de 2 ou 5%. É uma carga bruta. Por exemplo, uma pessoa que ganhe, eu vou dizer, 300 euros, 100 euros vai ser para o gasóleo ou para os combustíveis. Se reparem como é que o Estado das Nações está. Foi mostrado os habitantes da Terra na maior confusão. Eu vi isso. Eu vi ontem as pessoas na maior confusão para meter um bocadinho. E era só ali um bocadinho de pessoas. Na maior confusão. Pé, buzina delas. Uma espingardela para ali. Uma repreensão para acolá. Um chamamento de atenção para acolá. Você não pode sair da fila. Você tem que meter o carro ali. Você não pode sair do carro antes de estacionamento, antes de pagar. A confusão já está instalada. Não por causa dos preços, mas porque as pessoas não têm paz. Não têm fé. Isto é segurança. Paz e segurança. Foi mostrado que os habitantes da Terra estão na maior confusão. Ela começou a ver isto em 1914. Ela não viu isto, ela viu a visão. Guerra, derramamento de sangue, provações, necessidades, fomes, pestilência, estavam por toda a parte. Não está só aqui, está em toda a parte. À medida que estas coisas cercavam o povo de Deus e eles começavam a unir-se, a pôr-se de lado. Esta frase é interessante, eu gostava de estar aqui a medi-la. À medida que estas coisas cercavam o povo de Deus, eles começavam a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. A própria dignidade, não mais exercício de domínio sobre eles. Eu agora gostaria de pensar um bocadinho nisto, e naquilo, e naquele outro, e vou pôr aqui uma imagem até infantil, como costumo dizer. Uma imagem infantil. Aproveite o momento, costumo dizer, aproveite o momento, irmão. Aproveite o momento com a sua esposa, com o seu cônjuge.
antes se transforma em recordação, antes que volte ao que era nada, fica no vazio. Você já viu o que é o perder a esposa ou você perder o seu marido? A gente fica, como quer dizer, sumida. E isso foi mostrado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. À medida que estas coisas cercavam o povo de Deus, eles começavam a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. Eu tenho uma certa dificuldade no meu relacionamento com a Igreja. Mas isto é normal. É normal, mas não devia ser normal. Por causa de coisas que agora não vou agora aqui falar, não vou aqui apresentar, mas há uma certa dificuldade em haver uma liderança capaz, e vou dizer assim, de uma forma não frontal. Eu, como homem, sou um nato líder de igreja. Mas ninguém me dá crédito para isso. Eu não estou a pedir para ser pastor, para ser obreiro, para ser nacional. Não. Mas há uma descredibilização, desculpa o termo, há uma descredibilização perante a Igreja de certas pessoas que eles não têm valor nenhum para exercer funções altamente de liderança. Eu sou o grande líder, tenho pouca vontade para falar em público, mas gostava de ter as minhas reuniões, em particular com famílias, e quem quiser e gostar, podemos fazer isso. À medida que estas coisas cercavam o povo de Deus, eles começavam a unir-se, isto vai acontecer, e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. A própria dignidade não mais exercício de domínio sobre eles, está falando para mim e para eles, profunda humildade tomava o seu lugar. Muitas pessoas precisam de se humilhar perante a autoridade da Igreja. Mas não é a autoridade da Igreja que está lá. Eu estou a tentar, como é que é dizer? A tentar dizer uma coisa que é possível dizer. Eu tenho que estar de acordo, subjugado a tudo o que me impõe. Eu não tenho a última palavra. Nunca terei. Quer dizer, nunca terei. Aqui neste caso diz que tem a própria dignidade, não mais exercia domínio sobre eles. Profunda humildade tomava o seu lugar. Então o que é que acontece? Não é só dizer que o Fernando é boa pessoa. Ou dizer que aquela pessoa é boa pessoa. O sofrimento, ainda não sou daquele sofrimento agónico, não é? O sofrimento exercia domínio sobre eles. Profunda humildade tomava o seu lugar. O sofrimento, a perplexidade e a privação faziam com que a razão recuperasse a soberania e o homem impulsivo e desarrazoado tornava-se sensato, sensatez, e agia com discrição e sabedoria. Eu penso que estou a falar de mim mesmo e da Igreja. Há uma discrepância, há uma divisão, há várias divisões, mas há uma divisão, não é litúrgica, da forma de adorar a Deus, que eu acredito como eles acreditam. Mas há uma diferença entre uns e outros. Há uns que dependem das circunstâncias da pandemia e põem tudo em cima da mesa da pandemia. Ui, a pandemia tem os seus terrores que impõem à Igreja umas certas restrições e ninguém pode piar. E outras coisas, não é só isso. Desculpem, não é só isso. Por exemplo, eu acredito que uma pessoa que pode liderar é capaz de deixar, por exemplo, vou dar o lugar ao pastor. Eu, se fosse pastor da minha igreja,
não sou pastor, estou a dar o meu parecer, assim, se eu fosse o líder número 1 da minha... eu tenho que dizer de outra maneira. Se fosse o presidente da Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e eu reunia-me com eles todos, o máximo que pudesse, para ouvir as suas queixas. Estão a perceber? Aqui eu não posso queixar diretamente a ninguém, nem isso é viável. As precações, lembram-se de fazer precações, pedidos, clemência. Sim. Afinal, o que é que vocês estão a sentir na igreja? O que é preciso mexer? Qual é a necessidade? O que é que vocês sentem? Se estão bem, se estão a sentir. Vocês são adventistas como eu sou o presidente, mas eu sinto que há pessoas que não estão de acordo com muitas normas ou muitas imposições que se criaram, ou restrições, ou políticas, ou não é religião. Olha, sabe, irmão pastor, levantava-se uma pessoa, ou 2, 3, 4, centenas de pessoas que se iam levantar. Eu diria até milhares. Olha, irmão pastor, desculpe lá, mas nós não estamos de acordo com a sua liderança. Por isto e por aquilo, por isto e por aquilo. Não impor em causa a doutrina. Não iam pôr em causa a doutrina. Ia impor. E ele dizer, irmãos, é muito fácil dizer aos outros o que é que eles têm que fazer. É muito fácil. Olha, tu ficas aí, tu ficas acolá, tu ficas aí assentado, tu não te mexes. É muito fácil dizer aos outros isso. Mas é muito difícil dizer aos outros que ele tem o direito de falar, de ter voz e de ter sentido daquilo que ele disse. E aceitar e acatar as ordens. É muito difícil. E aqui diz que o sofrimento e a perplexidade e a privação faziam com que a razão recuperasse a soberania e o homem impulsivo, ai que eu conheço-os, caramba, eu até digo que eles até batem as mãos, assim, tens de batizar, não só se batizar, tens de vacinar, se não fores vacinar não és meu amigo, é quase que dizem isto. E desarrazoado tornava-se sensato. O que é uma pessoa sensata? Irmãos, uma pessoa sensata é capaz de admitir que uma pessoa não gosta de máscara, que não gosta de vacina, porque ele tem as suas razões, mesmo que eu não as compreenda. Isto é sensatez, é lucidez, não tem nada a ver com doutrina, mas tem, se a pessoa aceitou que é assim, quem é que pode mudar? Se ele gosta só de arroz com feijão, não vamos dar arroz com ervilhas, que ele não gosta. Não há ninguém que gosta de ser submetido a uma como é que é dizer, uma infastiosa comida. Não há ninguém que goste. Eu não gosto de comer certas coisas e não como. E são coisas boas que fazem bem. Eu não tenho assim muitas coisas que não gosto. Mas, por exemplo, arroz com ervilhas, feijão com arroz preto. Não gosto. Não é, eu vou dizer isto assim. Não gosto. É bom, não é? Eu estou a dizer que é bom, que não é bom. Não gosto. E querem criar, como é que quer dizer? Querem criar uma ditadura que tem que comer daquela comida infastiosa. É claro que ninguém tem esse problema de dizer às pessoas para comer. Não é esse o problema. É só dar um exemplo. Minha atenção foi desviada, diz a Ana White, de cena, e parecia haver um pequeno tempo de paz. Porque havia aquela guerra, não é que nós dizemos, aquela guerra de fomes, pestes. Mais uma vez, unia os habitantes da terra, me foram apresentados, mais unia, vez, os habitantes da terra foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão, outra vez. Ele está a falar numa segunda vaga.
lutas, isto é a nível mundial, a cena mundial, lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda a parte, não é só ali ou acolá. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. Satanás criou o caos. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue. Deram lugar à pestilência. Ficam mortos ali muito tempo. E então o coração dos homens desmaiou de terror, na angústia, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque agora o que é que vai acontecer? É uma epidemia. É uma epidemia que não se pode estar no país. É uma epidemia que não se pode estar em certos lugares. E vai haver uma epidemia. Não tem essa imagem? Não tem outra. É uma epidemia que não se consegue mais respirar. É uma coisa inauditável. Eu não gosto de fazer grandes apresentações de imagens, mas olha, tenho esta. Vocês pensam que ainda vão estar ali a cheirar mal? No Monte da Caveira, onde era levado todo estrume, todos os cães mortos, toda a pessoa sem nome, tudo era deixado ali, todo o resto do entulho era deixado ali. O mundo inteiro vai passar por esses momentos de angústia, porque não ouviu mais a mensagem de Deus. E todos aqueles que não ouviram, ou que não deram a verdade, ou que não deram voz à verdade da mensagem de Deus, vão passar por um montouro, vão viver num montouro, numa cidade, vão viver nas cidades amontoadas, cheias de cadáveres. Eu estou a chegar à conclusão que a minha atenção foi redobrada para estes assuntos a nível pessoal. Mas isto devia ser publicado. Penso que muitas pessoas já me fizeram dizer isto, e neste momento não sou eu que estou deste lado a falar disto, mas muitas pessoas acreditam que isto vai acontecer. E a miséria e o derramamento de sangue terá lugar porque as pessoas vão estar habilitadas fisicamente com armas. As nossas armas são outras. Os anjos, reparem, os anjos de Apocalipse 7, estão agora retendo os 4 ventos, ou os ventos da contenda, diz Ellen White, isso é uma citação de Ellen White, e ventos finais à página 713, mesmo no fim, e no livro Maranata, 257. Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Perdão? Uma tempestade, porém, se está preparando, prestes a irromper sobre a terra, como uma tempestade. É uma comparação que ela está a fazer. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de conflito que pena alguma, mas já pode descrever. Não vai conseguir dizer pandemia, guerra, fomes, pestilência, assassinatos e tanta coisa ao mesmo tempo, todos os dias, a toda a hora. Mortes, principalmente mortes. Eu já li uma vez no Espírito de Profecia que quando o Espírito Santo se retirar, o tempo da graça termina, o Espírito Santo se retira e as pessoas vão ficar livres para fazer o que pensam. Se as pessoas pensam, quero matar aquele, o Espírito Santo agora retém. Mas nesse dia, nesse tempo, os homens sacam das suas armas e notem, até uma arma tem no carro. Porra, aqui não é uma pessoa, aquilo é um demónio. As pessoas têm armas, já têm algumas armas. As pessoas só estão à espera dos momentos para começar a andar e a matar. E esse tempo é um momento de suspensão, foi-nos graciosamente concedido de Deus por Deus. Portanto, há um momento de contenção desses poderes. E esses poderes desses homens que não são militares, são homens normais, como eu, que têm armas de fogo para destruir-nos. O momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus, todo o poder a nós emprestado,
pelo céu, deve ser agora empregado em fazer a obra que nos foi designada pelo Senhor em benefício dos que estão a perecer em ignorância. Ai, irmãos, vocês desculpem lá, irmãos, vocês ainda não chegaram a este extremo de eu estar aqui a pregar com uma dedicação. Não podia dizer que estamos prestes a cair no desespero, mas desesperado a saber que isto vai acontecer e não há mais nada a fazer a não ser esta última pregação. Esta última pregação devia ser esta, para que as pessoas em todo o mundo se arrependam, principalmente os que têm a minha igreja, não é? Que conhecem a minha igreja. Salmo 34, versículo 7 a 12, por exemplo. Eu conheço este salmo, mas este salmo é o meu salmo. É o salmo da guerra. Olha as minhas armas. Aqui diz, minha arma é um anjo. Minha arma. Não sou eu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra da guerra, do combate. Portanto, somos nós os soldados? Sim. Somos nós os protegidos? Sim. Estamos em campo de batalha? Sim. Temos um anjo do Senhor? Sim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem a Deus e os livra. Não há um texto, não cheguei lá, que é, devemos temer a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E aqui está, temei a Deus, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não vamos ter necessidade alguma, nem de alimento, nem de roupa, nem de justiça, nem de paz, nem de perdão, nem de salvação. Não há nada a temer. Não há nada. Nada, meus irmãos. Não há nada que nos pode fazer amedrontar sobre fogo ameaçador debaixo deste céu. Não há nada. E com estas palavras, acredito que não tenho mais nada a acrescentar. Não tenho mais nada a acrescentar. A nossa necessidade é estar à beira de Deus, aos olhos de Deus, em pé, sendo protegidos por Deus, estando humildes perante os irmãos. O presidente da Conferência Geral ouvir o membro que está a milhares de quilómetros e dar atenção a estes milhares de homens e mulheres como eu, que serão poucos, no mais serão mais que 144 mil, penso eu. Há necessidade de homens que possam levar muitos a tremerem ao mandado de nosso Deus. Há necessidade de verdadeiros reformadores que indiquem aos transgressores o grande doador da lei e lhes ensinem que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Há necessidade de homens poderosos nas Escrituras. Homens dos quais cada palavra e cada ato exaltem os estatutos de Jeová, que é Jesus. Portanto, é para todos, não é só para um. É para todos os homens, para todos nós, incluindo eu, incluindo o Presidente da Conferência Geral, incluindo desde a Conferência Geral até mim, todos os homens estão ao mesmo nível no combate. Eles vão passar um combate. Bom, se calhar é fracassar. Bom, espero eu que não. Espero eu que não. Concluindo, irmãos, a base do texto que supra mencionei do Apocalipse 12, da minha Bíblia velhinha, que as folhas já esvoaçam,
Diz assim: e eles o venceram pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até ao fim. É que as pessoas amam as suas vidas. Sabe o que é amar? Aqui, nestes termos da guerra, o que é amar as suas vidas? E eu sou muito importante. A mim ninguém manda em mim. E ninguém. É o Senhor de ninguém. Somos todos irmãos. Somos todos da mesma forma. Somos todos da mesma massa. Estamos todos no mesmo barco. Mas só que uns pensam que estão num navio e os outros estão numa jangada. E os que estão no navio não deixam entrar ninguém da jangada. Isto é uma parábola. Meus irmãos, metam-se todos a trabalhar com Deus e não deixem ninguém de fora. Ou melhor, deixem os outros trabalhar com as redes que têm, com as redes do trabalho deles. E não com as redes impostas por alguém que tem um certificado que é diretor. Não há certificados de diretores, não é? Mas pronto. Ou que é um grande líder. Irmão, as nossas armas é a fé de Jesus, mas não chega à fé de Jesus. É a nossa humildade diante de Deus. E depois Ele nos capacita com o Espírito Santo para sermos humildes diante dos nossos irmãos. Porque há muitas pessoas que julgam que são os capacetes azuis dentro da igreja. Sabe que os capacetes azuis são os da Unicef. São os da Unicef. São os da NATO, perdão. E a NATO, quando manda capacetes azuis, é para mandar nas tropas. E obedecem à tropa da NATO. Mas ninguém aqui na igreja é a tropa da NATO. Mas parece que alguns pensam que são. E fica aqui o recado. Peço a Deus que perdoe esta gente toda, estes pastores principalmente, estes membros da igreja, que não passam de homens que vão passar a angústia de Jacó. E vão ficar sem o Espírito Santo. Eu estou a falar de uma maneira portuguesada. Não posso falar em luxemburguês, ou holandês, ou british. Falo português, é o meu sotaque, a minha língua. Portanto, irmãos, peguem nestas palavras que eu vos disse, que está, eu vou-vos dizer onde é que está, o Eventos Finais, página 703 e 704. Bom sábado, obrigado por estar na nossa companhia. Subscrevam neste vídeo. Não sei como é que vou publicar, porque está-me a deixar sem publicar hoje no YouTube, mas eu vou tentar publicar para vocês verem, ok? Muito obrigado, partilhem e bom sábado. Deus vos abençoe.